Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui do curso técnico de informática. É uma grande alegria receber todos vocês e hoje, a casa está cheia, Nós estamos com muitos polos ao vivo aqui conosco. É uma grande alegria receber todos vocês, viu? Satisfação de receber todos vocês, turminha. E aí, galerinha, vamos nos animar, vamos pegar o nosso material, vamos acompanhar bem a aula, lembrando a nossa disciplina é SO, é Sistemas Operacionais, e essa disciplina ela tem um cunho muito teórico, tá? É uma disciplina da área da computação, que ela é uma disciplina que tem muitas partes teóricas, então é muito importante que você faça, todos os seus registros, tá certo, galerinha? Então, pessoal, a nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre o conteúdo que tem como nome chamadas de um sistema operacional, tá bom? Nas nossas últimas aulas, turma, nós estamos conhecendo um pouco mais desse mecanismo de um sistema computacional que é o SO. E a gente vem aprendendo muitas coisas. E na aula de hoje a gente vai falar sobre as chamadas de um sistema operacional. Vamos nos focar aqui em identificar os principais mecanismos de chamadas de sistemas operacionais executado em uma máquina, tá bom? E aí, galerinha, durante as nossas aulas, desde o início das nossas aulas dessa disciplina, a gente vem conversando bastante sobre o que é o SO. E essa parte do que é um SO, do que é um sistema operacional, a gente já desvendou esse mistério, tá certo? A gente já falou bastante o que é um sistema operacional, qual é a importância dele para um sistema computacional, que não vão se confundir, tá bom? Sistema computacional é o todo. É o todo. Sistema operacional é uma parte do todo. Lembrando lá no início das nossas aulas no curso técnico de informática, o sistema computacional, ele é formado pelo hardware, pelo software e pelo usuário. Então, nós já estudamos uma das partes, que foi o hardware. A gente falou sobre arquitetura e manutenção de computadores lá no primeiro módulo. Agora, nós estamos estudando e aprendendo uma das segundas partes, a segunda parte, que é o SO. E a gente vem aprendendo que o sistema operacional não é simplesmente aquele que a gente conhece das máquinas, dos computadores pessoais, que são muito comuns para todos nós, Pelo menos as pessoas que têm mais acesso a computadores tanto de mesa quanto notebooks, ou até mesmo qualquer tipo de computador que você encontra em empresas, em escolas. Normalmente você encontra dois sistemas operacionais, ou é o Windows ou é Linux. E muita gente achava e ainda acha, menos vocês, porque vocês não podem achar mais isso, que os sistemas operacionais, ele se restringe a simplesmente esses sistemas operacionais mais conhecidos, como Windows e Linux. Então, a gente vem aprendendo ao longo das nossas aulas que existem várias formas de classificar um SO. Depende aí do tipo da aplicação, depende do tipo do hardware. Cada tipo de hardware possui um SO característico para ele. Então, a gente já aprendeu sobre sistemas operacionais para sistemas embarcados. A gente já falou sobre sistemas operacionais que são aqueles que estão dentro daqueles relógios digitais, dentro aí de ar-condicionados, de geladeiras, de micro-ondas. São sistemas operacionais totalmente diferentes, por exemplo, de um SO que está dentro de um celular, que está dentro de um tablet, que está dentro de um PC, certo? Então, a gente precisa começar a organizar as nossas ideias, porque senão todo mundo vai ficar lelé da cuca.
tá? Então, é por isso que é preciso os registros. A gente organizar o nosso material de estudo de acordo com a classificação dos sistemas operacionais. Então, quem perdeu essas aulas, galerinha, dá uma olhada nas aulas anteriores. É importante que você assista essas primeiras aulas da disciplina de sistemas operacionais para você entender a partir de agora esses conteúdos. Porque esse conteúdo de hoje aqui, ele é um conteúdo que nós estamos entrando cada vez mais na parte técnica de um sistema operacional. Aqui a gente não está mais falando como usuário, por exemplo, que liga o computador e está usando o SO. A gente já não está falando mais nesse nível. Nós estamos falando a um nível de compreensão do SO, do sistema operacional, como programadores ou então como desenvolvedores desse SO. A gente vai começar a aprender cada um dos recursos que existem lá dentro de um sistema operacional, que permite que ele faça várias operações. Porque a gente aprendeu que pensa num bichinho que trabalha, é o sistema operacional dentro de uma máquina. Então, a gente precisa entender um pouco mais como é que funcionam esses processos, tá bom? Então, eu espero, que eu possa contar com vocês, com a dedicação de vocês, porque é necessário que vocês façam essas leituras e esses registros, tá bom? Então, vamos voltar aqui para a nossa aula. E aí, galerinha, a gente vai começar a nossa aula hoje falando um pouquinho sobre as funcionalidades. As funcionalidades de um sistema operacional. Que essas funcionalidades, elas são organizadas em diversas gerências, tá? Quando eu comecei a falar com vocês sobre o SO, eu falei para vocês que ele era parte do sistema computacional que controlava tudo dentro de uma máquina. Então, tudo que acontecia dentro de um computador, desde um pendrive que você pluga no seu computador, até uma impressora que é plugada, até um mouse que funciona, até a solicitação de salvar uma imagem lá no HD da tua máquina, todos esses processos, eles não podem acontecer se o SO não for acionado. O SO tem que ficar ligado em tudo que é isso daí, tá? Em todas essas ações. Então, pessoal, é muita coisa para ele gerenciar. Já imaginaram a quantidade de atividades que esse sistema operacional ele precisa gerenciar quando uma máquina simplesmente é ligada? Então, pessoal, existem vários recursos, tá? Várias funcionalidades que foram programadas, que foram criadas dentro de um sistema operacional para que cada uma daquelas atividades fossem realizadas no momento correto, no momento apropriado. Lembrem-se que o SO, de uma forma muito assim por cima, ele é um software. Ele é um programa. Então, querendo ou não, ele foi programado. Ele tem várias e várias sequências de linhas de código que ela define cada uma daquelas ações. Então, vamos entender um pouquinho aqui. Para cumprir os seus objetivos, esse sistema operacional, ele possui alguns objetivos de abstração e gerência. O sistema operacional ele deve atuar em várias frentes. Ele comanda muita coisa, galerinha. E um desses recursos desse sistema que ele possui várias particularidades, o que impõe aí exigências específicas. Sim, esse sistema operacional ele precisa ter várias exigências que devem ser cumpridas para realizar a gerência e abstrair também os mesmos, os recursos. Tem um monte de recurso lá na máquina e esse sistema operacional ele precisa saber o que fazer com esse monte de coisa, porque senão ele vai ficar perdido e nada vai funcionar dentro da tua máquina, tá bom? Então, olha aqui, sobre essas perspectivas, as principais funcionalidades que foram implementadas, que foram desenvolvidas por alguns programadores para o bom funcionamento do SO,
Olha aí quem são. Primeiro delas é a gerência do processador. Vocês se lembram que eu falei para vocês que o sistema operacional ele administrava o tempo que os aplicativos eles iriam funcionar dentro do processador? Tinha aqueles lá que era de tempo real, tinha os outros que era de tempo compartilhado, que cada um ficava com a fatia de tempo. Tinha alguns processos que o sistema operacional falava, olha, eu vou te dar esse tempinho para você executar lá no processador. Se não der tempo de você terminar a sua atividade, você vai esperar o próximo da fila e já eu te dou um tempinho a mais. Tinha todos esses recursos. Pois é, essa atividade, ela tem uma sequência de comandos, tá? Ela tem uma funcionalidade que faz isso, que é a gerência do processador. Olha aí a outra criaturinha que existe implementada, a gerência da memória. E a gente também conversou que a memória RAM, tá? Essa organização de falar, olha, esse aplicativo aqui, essa aplicação, vai dar uma pausazinha bem aqui, eu vou te liberar a memória RAM, tu fica seguro bem aqui na memória RAM e já eu te passo para a sequência de outros processos. Então, o SO ele faz esse gerenciamento. Ó, esse aqui vai para a memória RAM, esse aqui já está indo para o processador, esse aqui tem esse tempinho, esse aqui tem outro tempinho. Então, ele faz esse gerenciamento. Nós temos também o gerenciamento, né, a gerência de memória. Olha quem é que está aqui. A gerência de dispositivos. Eu expliquei para vocês também que esse SO, ele também é responsável por organizar a casa. Não é porque você quer colocar um monte de coisa na tua máquina que o sistema operacional vai liberar todas elas. Ele sabe o que é permitido e o que não é permitido para aquele sistema operacional funcionar. Então, se existe uma aplicação, se existe um dispositivo que não é compatível com o sistema operacional, ele não vai liberar a execução daquela aplicação, daquele dispositivo. Ele não vai. Ele vai te mandar algum comunicado, ó. Não reconhecer esse dispositivo. E aí você vai pesquisar e você vai ver que aquele dispositivo provavelmente não seja compatível, tá, com aquele sistema operacional. Isso pode acontecer demais. Existem muitos recursos que não são compatíveis com os sistemas operacionais. Não só a nível de dispositivo, mas também a nível de programas. Vocês já chegaram a tentar instalar um aplicativo no celular de vocês? Que aí vocês foram extremamente felizes lá na Play Store, baixar o aplicativo e você clica em baixar e ele não baixa, ele não instala. E aí depois que você entra lá no Play Store, ele fala que aquele aplicativo, o teu celular não suporta aquele aplicativo. Então existem limitações, tanto de hardware, em alguns casos é limitação de hardware ou limitação de software, que impedem com que aquela aplicação ela funcione dentro daquela máquina. Então, o SO ele precisa também ficar ligado nessas coisas, tá bom? É muita coisa para esse carinha organizar. Outra parte muito importante é a gerência de arquivos. Ele faz essa gerência de arquivos. Ele identifica quando é que uma informação vai ser gravada num HD, guardada dentro de uma memória RAM. Essa informação bem aqui, ela só vai ficar armazenada enquanto o programa estiver funcionando. Esse tipo de informação, ele normalmente vai estar na memória RAM, que a memória RAM é assim, é volátil. Desligou, apagou, tá? Agora, se essa informação precisa ficar inserida dentro da máquina, mesmo que você ligue e desligue o computador, normalmente essa informação ela vai ficar em outro local, que é no HD. Então, até esse gerenciamento, tá? De onde que aquela informação vai, ela vai para onde, vai ficar guardadinha onde, é o SO que realiza. Então, nós temos também, precisamos, né,
precisa ser desenvolvido uma gerência de arquivos e também a gerência de proteção, porque, querendo ou não, um sistema operacional, ele é o que possibilita que o usuário, que somos nós, que é a parte mais complicada de todo o sistema computacional, que pense nas criaturas que dão trabalho, são os usuários. Eles que fazem a maioria das coisas não funcionarem corretamente. Infelizmente, somos nós, né? Somos nós. Então, essa parte de gerência de proteção, até nisso o SO precisa ficar preocupado. Ele precisa ter uma sequência de instruções que proteja o sistema computacional. Tá bom? Em muitos desses casos, é a nossa culpa. É por isso que eu falei para vocês que o SO, ele esconde muita coisa do usuário. Vocês se lembram que eu falei para vocês que o SO esconde muita coisa da gente? Que a gente nem sonha o tanto de coisa, o tanto de processos que acontecem dentro de uma máquina, o tanto de aplicações que são executadas dentro de um computador quando a máquina é ligada. Por quê? Porque o usuário ia dar muita dor de cabeça. E acabar mexendo onde não deve, acabar excluindo coisa que não deve, e acabar parando a aplicação que não devia. Então o SO, ele tampa um monte de coisa da gente. Aí ele deixa só a parte bonita que a gente precisa utilizar. Tá bom? E aí, galerinha, eu trouxe para vocês um pouquinho mais de informação, um pouquinho mais de informações sobre todas essas gerências, tá? Gerências de processador. Eu vou falar os tópicos principais para vocês, e aí é importante que vocês façam sempre aquela leitura depois da aula, para vocês pegarem mais informações. Uma dica que eu dou para vocês, de ex-estudante dessa disciplina, ou estudante também, né, porque eu estudo também para ministrar essa aula para vocês. Uma dica de estudante é que nesse estilo de disciplina, pessoal, vocês têm um costume de fazer pequenos rascunhos. Eita, que já começou o trava-língua, tá? Então, olha aqui, que vocês tenham o costume e o hábito de fazer pequenos resumos de tópicos. Então, gerência de processador. Coloca algumas palavras-chave sobre gerência de processador. Gerência de memória, coloca algumas palavras-chave para você se lembrar do que se refere à gerência de memória. Não precisa colocar o texto todo, não. Só que aí, qual é o legal? É para você conseguir fazer esse resumo, você precisa ler o texto. Então, quando você lê, quando você escreve, você acaba aprendendo mais do que uma vez, né? Você aprende 2 vezes mais. Então, isso é que é interessante. Nesse estilo de disciplina teórica, é muito importante que vocês tenham esse hábito de fazer pequenos resumos para fixar na cuca de vocês, tá bom? E olha aqui, galerinha, a gerência do processador. Essa funcionalidade para os SOs, tá? Para o sistema operacional, ela é conhecida também como gerência de processos, de tarefas ou também de atividades. Então, tudo o que é relacionado a processo, a tarefa, a atividade, está dentro aqui, ó, dessa gerência desse processador. Visa distribuir a capacidade do processador, do processamento, de forma justa entre as aplicações. Então, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba simplesmente organizando. Quer dizer que esse processo chegou primeiro, então ele vai ficar com tudo, com todo o tempo do processador. Aí o SO fala, nananina, não. Espera aí, não é só você que tem para executar. Não é só você que tem para executar dentro do processador. Espera aí, fica calmo que eu vou organizar toda essa fila de processos que querem passar pelo processador. Então, ele vai fazer essa gerência, ele vai distribuir a capacidade de processamento para todas aquelas atividades ou tarefas, para todo mundo também ter sua vez, ter a sua possibilidade de ser executado, tá bom? De forma justa, até mesmo porque a gente conversou que no mundo computacional, uma coisa que precisa funcionar é a prioridade. Então, nós, seres humanos, a gente precisa aprender um pouquinho com relação a isso, né?
com os sistemas computacionais. Algo que não falha dentro de um sistema computacional significa prioridade. Chegou um processo que tem prioridade, todo mundo fica ligadinho e o SO vai falar, galerinha, chegou um processo prioritário, vocês vão ficar calmos bem aqui e espere o tempinho de vocês, eu vou executar o processo prioritário e daqui a pouco vocês retornam, tá? Então, a gente deveria pelo menos aprender isso com o mundo computacional, certo? E aí, pessoal, é por isso que é de forma justa, porque ele faz também esse gerenciamento de todas essas aplicações, evitando que uma aplicação monopolize. Olha aí, não dá certo. O pior é que tem um monte de aplicação querendo fazer isso aqui, ó, querendo, ó, dar queixo aí, né? Dar queixo aí no sistema operacional, mas ele fica ligado, ele fala, não, peraí. Você pode até ficar o tempo que for necessário, enquanto não tiver nenhum processo necessitando. Chegou o processo necessitando do processador, eu vou organizar, tá bom? Isso aqui, lógico, tem as exceções. Nós aprendemos que existem ações, que existem processos que são de tempo real. A esse de tempo real é diferente, né? Que são as exceções, tá bom? Mas, de uma forma geral, é isso que tem que acontecer. Organizar a casa, dar um tempinho para cada um. Prioridade, todo mundo para, certo? E o de prioridade vai na frente, tá certo? Então, isso que é importante. E esse gerenciamento de processo, ele é importantíssimo para o bom funcionamento da tua máquina, para o teu celular, para todos os recursos que possuem sistema operacional, tá bom? Esse recurso, ele ir respeitando as prioridades, né, no caso, que não tenha nenhum recurso que monopolize esses recursos, respeitando aí as prioridades definidas pelo usuário. Esse também sistema operacional, ele prevê a ilusão de que existe um processador independente para cada tarefa, o que facilita aí o trabalho dos programadores de aplicações e permite também a construção de sistemas mais interativos, tá bom? Porque nós estudamos também, nós vimos nas nossas outras aulas que normalmente os sistemas operacionais, eles têm recursos que permitem a execução de diversas tarefas quase que praticamente ao mesmo tempo, tá bom? Também faz parte da gerência de tarefas fornecer abstrações para sincronizar todas estas tarefas aí independentes e promover uma forma de comunicação entre elas. As tarefas, de alguma forma, elas precisam se comunicar. Porque quando uma finaliza, antes de uma tarefa finalizar, outra, a próxima da fila, já tem que ficar ligada que daqui a pouco é o horário dela. E aí, para o processador não ficar ocioso, que a gente já conversou sobre isso, essa gerência tem que ser muito organizada, tá? Olha aí outra gerência, a gerência de memória. A gerência de memória, ela já tem como objetivo fornecer a cada aplicação uma areazinha da memória, tá? E aqui, pessoal, aqui, galerinha, já não é mais segredo para ninguém. A gente já fala tanto sobre essa criatura, que é a memória RAM, a gente já conversou sobre ela em diversas disciplinas. A gente já falou a nível de hardware, a importância dela a nível de hardware, lá na arquitetura e manutenção de computadores. A gente já conversou sobre a importância da RAM, lá na análise lógica de programação, a nível de programação. Quantas vezes eu não falei para vocês? Criem variáveis. Vamos criar uma variável. Cuidado com o tipo da variável. Eu acho que vocês já estavam até cansados do quanto que eu repetia. Repetia. Vamos ter cuidado com a variável. Olha o tipo de variável, né? Porque tudo isso impacta na forma que a memória RAM é utilizada.
Então, aqui agora nós estamos vendo a RAM com uma visão diferente, com a visão do sistema operacional. Como é que o SO enxerga essa criaturinha que está lá dentro da máquina? Olha aqui. Ele, pessoal, tem um recurso que é a gerência de memória, que é responsável simplesmente por organizar as aplicações para ter uma melhor utilização da memória RAM, da memória principal, independente e isolada das demais aplicações, inclusive aí do SO. O isolamento das áreas da memória e das aplicações, ele acaba melhorando a estabilidade da segurança do sistema como um todo, porque ele acaba impedindo aí aplicações com erros, tá? Ou aplicações maliciosas de interferirem no funcionamento das demais aplicações. Então, o sistema operacional, ele tem que ficar até preocupado nisso, né? Olha aí. Olha aí o tanto de coisa que ele precisa se preocupar. Além disso, caso a memória RAM existente naquele sistema computacional seja insuficiente, porque isso pode acontecer para as aplicações, porque imagine aí, você começou a rodar várias aplicações na tua máquina, várias aplicações, pode ser que chegue um momento que o teu computador esteja necessitando de uma capacidade de memória além do que você tenha. Isso pode acontecer, na verdade, isso é muito comum de acontecer, tá? Então, o sistema operacional, ele pode aumentá-la de forma transparente as aplicações, usando aí espaços disponíveis em meios de armazenamento secundário, como o disco rígido, tá? Mas aí o computador não fica falando muito isso para a gente, não, tá? O computador e o SO não fica deixando isso muito claro para a gente, não, porque senão a gente vai acabar bagunçando as coisas. Já falei para vocês que o usuário é danado para bagunçar as coisas. Então, em uma forma de segurança mesmo, em alguns momentos, quando o sistema operacional ele precisa de um pouquinho mais de memória, a memória RAM ela tem essa válvula de escape em alguns casos. Tá? Em alguns casos ela tem essa válvula de escape. Ela pode o quê? Teve aí uma situação que precisou estender um pouquinho mais a capacidade da RAM. Ele pode realizar o aumento dessa memória RAM de forma transparente, que é como é falado, né? É o nome que se dá a esse tipo de ação, onde ele acaba usando um pequeno espaço do disco rígido, tá? Como um armazenamento secundário, não armazenamento principal, armazenamento secundário. Certo? Mas isso daqui não é porque, por exemplo, agora você só tem um computador de 4 GB que você fala, agora eu vou precisar de um processamento que precise de 5 GB ao invés de 4 GB da memória RAM. Agora eu sei que a memória RAM faz o aumento de memória transparente e ela vai colocar 1 GB no HD. Não vá achando que isso vai acontecer, não, que não vai, não. Viu? Não vai, não. Isso aqui são coisas muito específicas, de uma forma transparente. A gente nem tem controle disso, a gente não tem. Por isso que é transparente para os nossos olhos, certo? Porque o usuário, se ele faz bagunça demais. Pense numa criaturinha que faz bagunça, somos nós. E aí, pessoal, aqui a gerência de memória, ela tem uma importante abstração construída pela gerência de memória, onde nós temos aí o auxílio, com o auxílio do hardware, e a noção de memória virtual, que desvincula aí os endereços de memórias, vistos para cada aplicação dos endereços acessados pelo processador na memória RAM. É uma outra forma que a memória RAM tem também de se comunicar com o sistema operacional. Com isso, uma aplicação pode ser carregada em qualquer posição livre da memória, sem que seu programador tenha de se preocupar com os endereços. Porque assim, pessoal, o que acontece? A memória RAM, a gente vai usando e ela vai armazenando informação.
armazenando informação. Só que a gente não tem acesso a quais são as vagas. Quais são os espaços da memória RAM que estão livres para receberem armazenamento? Eu não tenho esse acesso. Eu tenho certeza que você também não tem esse acesso, tá? Ah, eu sei que tem essa partezinha específica aqui da memória disponível. Você não tem acesso, tá? Você pode ter acesso o quanto que ela ainda tem de capacidade. Agora, o local onde cada informação tem, você não sabe. Então, para que a memória RAM saiba onde é que ela vai armazenar as coisas, ela tem um gerenciamento de endereços muito bem organizado, tá bom? Muito bem definido. Você pode não saber, mas ela sabe. O SO sabe onde ele deve armazenar aquela informação. Não, eu estou vendo bem aqui, o SO fala assim, não, eu estou vendo bem aqui que tem essa partezinha bem que da memória que dá certo, né? Direcionar essa informação. Ele vai e adiciona, tá bom? Então, pessoal, esse recurso é importante porque nem sempre toda uma informação ela está armazenada juntinha, todas as suas partes estão juntinhas na memória RAM. Isso às vezes pode não acontecer. Pode ser que uma parte da informação esteja em um local da memória, outra parte esteja armazenada em um outro local da memória. E aí, quando você solicita aquela informação no computador, o que acontece? A memória RAM ela tem a gerência de endereços. E ela sabe que aquela informação, uma parte está em um canto e outra parte está em outro. Tá? Então, olha aí o nível que é a programação e o desenvolvimento de um sistema operacional. Vocês já pararam para pensar o quão detalhado um SO é? Por isso que não é do dia para a noite que se cria um sistema operacional, tá certo? Outro ponto importante é a gerência de dispositivos, tá certo? Cada periférico do computador possui aí suas particularidades. Assim, o procedimento de interação com uma placa de rede, olha aí, com uma placa de rede é completamente diferente da interação aí com um disco rígido SATA. Ou seja, eles estão todos conectados em um sistema computacional, em uma máquina. Todos eles se relacionam com o sistema operacional, mas o relacionamento não é igual, tá? São diferentes, até mesmo porque é necessário interações diferentes com esses tipos diferentes de dispositivos. O SO não se comunica da mesma forma com a placa de rede, da mesma forma com o disco rígido. Não se comunica. Então, para cada tipo de dispositivo, tem a sua forma de conversar. Tá bom? Todavia, existem aí muitos problemas. Sempre tem. Em todo canto tem problema, a gente sabe, né? Então, não seria diferente no SO. Existem muitos problemas e abordagens em comum para o acesso desses periféricos. Por exemplo, é possível criar, então, uma abstração única para a maioria dos dispositivos de armazenamento. Como é o caso? Como eles são aí? Como eles são, entre aspas, iguais, entre aspas, viu? Iguais no sentido de que o foco deles é armazenamento de informação, armazenamento de dados. Então, eles acabam aí, ó, ficando como se fosse juntinhos, quase no mesmo estilo de comunicação. São os pendrives, disco SATA, IDE, CD-ROMs e vários outros exemplos, na forma de um vetor de bloco de dados. Então, eles normalmente se organizam e se comunicam através de um vetor de bloco de dados, tá bom? Quando eu falo a palavra vetor, não é novidade para vocês, né? Porque no ano passado, já ia falar no ano passado, no módulo passado, se eu falasse com um texto desse aqui, falasse o nome vetor, vocês provavelmente iriam lá para a física, né? Lá para aquele vetor que vocês aprendem na física. Mas esse vetor aqui que eu estou falando não é o da física, viu?
Esse vetor aqui é o vetor de programação, que a gente já conversou. Então, quando a gente fala de vetor, pelo amor de Deus, vocês se lembrem disso aqui, ó. Vou até desenhar ele bem aqui, bem bonitinho aqui embaixo. Olha aqui, certo? Cada partezinha dessa, né, é como se fosse uma célulazinha de armazenamento. E lembrem-se aí das características principais de um vetor. Ele possui todas as células, né, são obrigadas a terem o mesmo tipo de dados. Vocês se lembram? Estão ligadinhos nisso, quando a gente conversou sobre esse aspecto. Então, lembrem-se, tá? Lembrem-se do que é um vetor. Que às vezes a gente está falando aqui, está conversando e surge uma palavra que a gente tem que pescar informação de outras disciplinas, certo? Então, é na forma de um vetor que normalmente acontece aí a forma de armazenamento das informações de um SO. A função da gerência de dispositivos, também conhecida como gerência, olha aqui, gerência de entrada e saída. Quando a gente escuta esse termo, entrada e saída, a gente se lembra de quê, meu povo? De que a gente se lembra quando a gente fala dispositivos de entrada e saída? Vamos lá voltar aí para arquitetura e manutenção de computadores. Se lembram? Vocês devem se lembrar daqueles dispositivos que são os responsáveis por inserir informações e também por receber, né? Por permitir que o usuário receba informações, tá bom? Dispositivos aí de entrada e saída. Então, a função da gerência dos dispositivos, que é esse tipo de gerência aqui do SO, ela também é conhecida como gerência de entrada e saída. Tem que ter alguma coisa a ver com aqueles dispositivos, tá bom? É implementar a interação com cada dispositivo. Olha aí o que eu falei para vocês, meu povo. Tá vendo? Tá vendo como eu não minto? Quando eu expliquei para vocês que o SO, ele toma de conta da vida de todo mundo que está dentro de um sistema computacional, vocês acham que é brincadeira, mas não é não. Então, qualquer dispositivo de entrada ou de saída que esteja sendo conectado no SO, no sistema computacional, em um computador, nem se preocupem, que o SO vai dar conta. Ele vai saber o que está acontecendo. E para isso existe, né, uma gerência dedicada para esse tipo de situação. Então, a função da gerência de dispositivos também é conhecida como gerência de entrada e saída. É implementar a interação com cada dispositivo por meio de drives e criar modelos abstratos que permitam aí agrupar vários dispositivos similares sob a mesma interface de acesso, tá bom? Ainda falando sobre essa gerência de arquivos, esta funcionalidade ela é construída sobre a gerência de dispositivos e visa criar arquivos e diretórios, definindo aí uma interface de acesso e as regras para o seu uso, tá bom? Também é importante que os conceitos abstratos de arquivo e diretórios sejam extremamente difundidos, tá bom? E que muitos sistemas operacionais os usam para permitir acesso a recursos que nada tem a ver com o armazenamento. Isso também pode acontecer, tá bom? Aqui nós temos um exemplo de quem utiliza esse tipo de aplicação, que no caso são os sistemas Unix e Windows. Cada socket é visto como um descritor de arquivos no qual pode ler ou escrever dados, tá bom? Com as informações internas de um sistema operacional, certo? Então, galerinha, aqui a gente está conhecendo alguns tipos de gerência de processos. Aqui nós estamos conhecendo alguns tipos de gerência, tá? De gerência do sistema operacional, ok? E aí, galerinha, nós temos também mais uma gerência que é a de proteção.
A gerência de proteção, como o nome já diz, provavelmente ela deva se preocupar com alguma coisa relacionada à proteção do sistema. Deve ser algo desse tipo, né? Então, vamos tentar entender um pouquinho melhor o que quer dizer essa gerência de proteção. Primeiro ponto. Os computadores, eles vivem conectados aí nas redes de computadores, tá? Navegando aí na internet. Então, computadores conectados em rede e compartilhados por vários e vários usuários, é importante definir claramente os recursos que cada usuário pode acessar. E sobre essa situação a gente já conversou. Eu já cantei essa pedra para vocês lá no início da disciplina, que uma das atribuições do sistema operacional era gerenciar os recursos dos usuários. Tá bom? Então imagine aí uma máquina, que essa máquina existem vários usuários. Um usuário não pode ter acesso a informações de outro usuário. Tá bom? Então, isso, pessoal, até isso, o SO ele é responsável. Todo mundo está usando a mesma máquina. A mesma máquina está sendo utilizada, lógico, em tempos diferentes, em alguns casos. Mas um não tem acesso a informações do outro. Então, para realizar essa gerência aqui de proteção até de dados, o SO ele precisa ficar ligadinho. Ele precisa saber organizar essas estruturas. Tá certo? Então, galerinha, até agora a gente já falou sobre várias gerências. Como é que esses processos funcionam, tá bom? E aí é importante que você, realize os seus registros, colocando informações importantes sobre cada tipo dessas gerências, tá bom? Galerinha, nós teremos aqui, daqui a pouco a gente vai fechar nesse nosso primeiro momento e já já a gente continua para a gente dar continuidade o nosso conteúdo de SEO de hoje. Então,